Agora vamos falar da Copa do Brasil, terceira fase, começando com Fortaleza enfrentando o Retrô em Pernambuco, Arena Pernambuco. O jogo terminou empatado em 1 a 1. A fase do Fortaleza não é boa, o jogo foi equilibrado e você fazer um jogo equilibrado contra uma equipe da terceira divisão é algo bem preocupante. E o Fortaleza não estava com o time todo reserva. Falar poupou o time inteiro, não poupou o time inteiro e foi ameaçado pelo Retrô. Inclusive saiu atrás do placar, belo gol do Richard Franco de fora da área. E no finalzinho do tiro conseguiu empatar num gol até cagado, eu diria. A fase do time do Vojvoda não é boa. Acho que pode melhorar. Não estou falando que ele tem que ser demitido. O trabalho dele é muito bom há longos anos já. Desde 2021 à frente do Fortaleza. Mas eu acho que é o pior momento dele à frente do clube. Apesar de ter uma temporada ali que ele foi lanterna quase o turno inteiro do Brasileirão, depois se recuperou, por isso que eu falo que não é para demiti-lo. Mas essa questão do Fortaleza dividir ali a atenção com o Libertadores, parece que o clube não consegue administrar bem. É puxado mesmo, né? Uma equipe, ainda mais com uma equipe que não tem o rendimento das outras do eixo. Se as do eixo já sofrem, né, tendo um investimento gigante como o Palmeiras, Flamengo, mas o Palmeiras é quem está sabendo dosar melhor nesse momento. Desde o começo do ano o Abel vem mesclando o time. Chegou à final do Paulista sim, mesmo que tenha passado algum aperto. Lidera com facilidade o seu grupo na Libertadores e está em segundo lugar do Brasileirão, por um ponto de diferença do Flamengo. O Flamengo que está sofrendo na Libertadores e não teve facilidade para ganhar também na Copa do Brasil. Ninguém teve facilidade nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, a não ser o Botafogo. O Internacional venceu por 1 a 0 o Maracanã. Gol marcado por Gustavo Prado. O Inter perdeu muitos gols, foram 30 finalizações. O time do Maracanã é fraquíssimo. Poderia ter sido 8, 7. O Inter perdeu muita chance. Então teve gol anulado, teve pênalti perdido. O Alan Patrick perdeu o pênalti, o goleiro do Maracanã pegou. Teve o gol do Raikkonen, não o piloto. O Raikkonen, o garoto ali, que deve ter o nome em homenagem ao Kimi Raikkonen, certamente. Marcou um gol que foi anulado. Teve irregularidade, acho que a bola bateu na mão dele. E no final, Gustavo Prado fez o gol da vitória do Internacional, que tem tudo para se classificar para a próxima fase, mas poderia ter feito um resultado para ficar muito tranquilo e mandar o Sub-20 para o Ceará. Com esse resultado, o imponderável do futebol pode acontecer. O Atlético Mineiro foi até o Paraná enfrentar o Maringá, empatou em 2 a 2. Um jogo que teve polêmica de arbitragem para variar, né? Um pênalti a favor do Maringá que não foi dado com puxão de camisa e para mim foi pênalti. Eu vi um pênalti no Campeonato Argentino na segunda-feira que o cara tirou a própria camisa para dizer que o outro puxou e o pênalti foi dado, inacreditável. Dessa vez o puxão de camisa foi do jogador do Atlético em cima do Maringá e não foi pênalti. O pênalti não foi marcado. E tem VAR, tá? Nessa fase tem VAR. Bom, Igor Rabelo e Hulk marcaram os gols do Atlético Mineiro e o Fausto Vera fez um gol pro Maringá. Um gol contra. O Hulk evitou a derrota fazendo o gol de empate aos 25 do segundo tempo. O Fluminense venceu por 1 a 0 a equipe da Aparecidense no Maracanã, gol marcado pelo Keno. O Fluminense com muito mais volume de jogo. Resultado também que ficou barato. O time da Aparecidense também é muito fraco, não tanto eu acho quanto do Maracanã, que enfrentou o Inter. Mas o Fluminense poderia ter feito também um placar melhor e ficar mais tranquilo. A sorte do Fluminense é que, diferente do Inter, ele não tem Libertadores. Mas eu acho que a equipe do Maracanã é muito fraca para ameaçar o Inter. A Aparecidense pode até aprontar algo como já aprontou no passado para um Botafogo, mas um Botafogo muito mais fraco do que é esse Fluminense de hoje. O São Paulo venceu por 2 a 1 o Náutico no Morumbi. Luciano decisivo. Luciano voltando a jogar como atacante. Ele jogou nessa partida quase como um segundo atacante, né? Parece a melhor posição para ele. Eu acho que essa é a melhor posição para ele, o segundo atacante, não o meia ali, armador. Apareceu na área, fez os 2 gols. O primeiro foi quase de fora da área, na entrada da área, né? E grande vitória de virada do São Paulo. O gol do Caio Vitor, meu xará, para abrir o placar pro Náutico foi assim, um golaço. Talvez o mais bonito dessa rodada da Copa do Brasil. Tiveram outros golaços também. Até o Nuno do Vasco também fez um golaço. Mas o São Paulo vence com 2 gols do Luciano. Primeiro gol, belo gol também do Luciano.
Então São Paulo segue com essa vitória, vantagem de um gol. Acredito que vai avançar a próxima fase. É um placar difícil ainda, é reversível. Agora, quem tá tranquilão é o Botafogo, que fez 4 a 0 pra cima do Capital. Poderia ter feito até mais. 2 gols de pênalti, Alex Telles e Igor Jesus marcaram de pênalti. Arthur marcou de cabeça, mesmo baixinho ali, fez o gol. E o Juan Cruz, aproveitando o rebote do que quase foi um gol contra, fez seu primeiro gol pelo Botafogo. Ele que foi contratado para ser o reserva do Igor Jesus. Assim, dizer que o Botafogo está melhorando, né? Tá oscilando muito lá no Campeonato Brasileiro, na Libertadores também a situação não está fácil. Era um jogo contra um time muito fraco, teve 2 pênaltis a seu favor e 2 gols que saíram em falhas do Capital. Não dá para analisar o Botafogo por um jogo contra o Capital, né? Na Copa do Brasil. Dizer, agora vai, o Arthur Jorge. Arthur Jorge, né? Não dá pra dizer aí que o Renato Paiva acertou o time por conta de uma vitória de 4 a 0 contra o Capital. O confronto mais equilibrado dessa fase da Copa do Brasil, Ceará e Palmeiras, terminou 1 a 0 para o Palmeiras no Castelão. E o jogo foi realmente equilibrado. O Ceará até teve mais finalizações no total, uma mais do que o Palmeiras. Chegou a levar perigo ali com o Everton uma vez. E o Palmeiras fez 1 a 0 com o gol de Gustavo Gomes, cobrança de falta lateral do Estevão. Gustavo Gomes fez o gol de cabeça, 1 a 0 Palmeiras. No confronto mais difícil, o Palmeiras sai vencendo fora de casa. Resultado importantíssimo. E é difícil imaginar que o Ceará vai conseguir a vitória no Allianz, apesar do Palmeiras ter perdido para o Bahia no final de semana. O Bahia é um time melhor que o Ceará hoje, apesar dos dois terem empatado também. Futebol é essas coisas, né? E o Ceará faz uma boa temporada, é um time que vende muito caro suas derrotas. Em casa e fora também está indo bem. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito pelo Léo Condé. E o que falar de Abel Ferreira, né? Não tem o que falar. Talvez seja o técnico da seleção, já que o Ancelotti não vem mais. Na estreia de Dorival Júnior, o Corinthians venceu por 1 a 0 o Novo Horizontino fora de casa. Gol marcado pelo espanhol Héctor Hernández. Thales Magno, que vinha sendo bastante criticado, deu assistência para esse gol, que demorou 10 minutos praticamente para ser analisado pelo VAR. Exagerei, não foi 10 minutos, mas foi muito tempo. Exagero. Não tinha que demorar tanto assim. Mas o Corinthians vence na estreia do Dorival. Não fez uma grande partida. O Novo Horizontino teve até mais posse de bola, mais volume de jogo. Mas o que interessa no final das contas é a vitória. E o Corinthians, o Dorival já estreou poupando, colocando um time bem misto. E não está errado não. Tem que focar ali no Campeonato Brasileiro, conquistar pontos por lá. E na Sul-Americana também tem que melhorar a situação. O Novo Horizontino era um adversário que o Corinthians já conhecia e tinha que vencer, né? Mas apesar de ser uma equipe que talvez seja mais forte que algumas que estão na Sul-Americana. Não no caso do grupo do Corinthians, exatamente, né? Mais forte que o Racing do Uruguai. O CSA venceu por 3 a 2 o Grêmio. E o Grêmio vai ter uma temporada muito difícil. Eu vejo o Grêmio lutando contra o rebaixamento novamente. Dessa vez até mais forte do que o ano passado. Mais forte na luta contra o rebaixamento. Ou seja, é uma coisa negativa. Mano Menezes fez seu terceiro jogo apenas contra a frente do Grêmio. Foram 2 empates e essa é a primeira derrota. O CSA, que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, vence por 3 a 2. O terceiro gol do CSA do Brian foi um golaço. O Grêmio chegou a virar o jogo. Chegou a fazer 2 a 1. O Bright White empatou no primeiro tempo. O Douglas Moreira fez 2 a 1 aos 80 minutos de jogo, que seria 35 do segundo tempo. Mas o Grêmio consegue tomar a virada novamente. E o CSA sai vitorioso do estádio Rei Pelé. O Grêmio tem tudo para reverter esse placar em casa. Acho que fará isso. Talvez seja mais uma classificação nos pênaltis, como foram nas duas últimas fases. Mas eu tô falando, a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro me preocupa bastante. Na verdade, eu, como torcedor do Vasco, fico feliz de ver que tem outros times brigando lá embaixo, né? Mas falando com o torcedor do Grêmio, não vai ser fácil não. O Bahia venceu por 1 a 0 o Paysandu
lá em Belém. 1 a 0 no Mangueirão. Gol marcado por Cauli de pênalti. Bahia segue aí muito bem na temporada, campeão baiano, liderando o grupo da Libertadores, o grupo da morte, que tem Internacional, Atlético Nacional e Nacional. Ganhou do Nacional no Uruguai, ganhou do Atlético Nacional, empatou com o Inter, ganhou do Palmeiras fora de casa no Brasileirão. O trabalho do Rogério Ceni muito bom. É um nome que foi mencionado até pelo Rodrigo Caetano em relação à seleção brasileira, mas o próprio Rogério Ceni defende um técnico estrangeiro na seleção. Um dos poucos técnicos brasileiros e ex-jogadores brasileiros que defendem que a seleção brasileira deva ter um técnico estrangeiro atualmente. O Brusque empatou em 0 a 0 com o Atlético Paranaense. Confronto em Santa Catarina nesse primeiro jogo. O Furacão deve conseguir a classificação em casa, eu acredito, né? É o favorito para isso, mas lembrando que o Atlético está na Série B esse ano. Não está com um time tão bom assim, mas é melhor que o Brusque que está na Série C. O Vasco foi até o Paraná enfrentar o Operário, o presidente do Operário que comemorou o sorteio de pegar o Vasco. Empate 1 a 1, Vasco sendo comandado por Felipe Maestro, ex-jogador, ídolo do clube. Vejo alguns torcedores do Vasco querendo ele sendo efetivado como treinador, que eu acho um absurdo, e a entrevista dele pós-jogo, para mim, um desastre. O Vasco tem que acertar com o treinador logo. O Fernando Diniz é o nome favorito aí da diretoria para assumir, Pedrinho. E ele é muito melhor que o Felipe, não tem comparação. O Fernando Diniz é treinador, o Felipe não é. E tem gente que não gosta das entrevistas do Diniz, mas veja a do Felipe para ver se você gosta. Querendo ou não, o Diniz agora tem um certo currículo. Ele ganhou a Libertadores com o Fluminense pela primeira vez lá em 2023, não faz muito tempo. O trabalho degringolou no ano seguinte. O trabalho dele no Cruzeiro também não foi bom. Ter mantido ele pro ano seguinte, eu vejo como responsabilidade do Matos e do Pedrinho, não do outro Pedrinho, né, do Cruzeiro, Pedro Lourenço. E acho que dos nomes que o Vasco tem livres no mercado, dos brasileiros, é o Diniz mesmo, não tem outro nome. Tentou aí uma conversa com o Luiz Castro, que tudo indica ele não quis nem ouvir. Tem que acertar com o treinador, espero que já tenha o treinador até o jogo da volta, que vai ser só no dia 20 de maio. Até lá tem jogos na Sul-Americana que o Vasco tem que ganhar. Jogos importantes no Brasileirão, enfrenta o Palmeiras domingo. Mesmo como mandante, difícil imaginar que o Vasco consiga pontuar nesse jogo. Até porque não vai jogar em São Januário. Se jogar em São Januário, pelo menos, né, vendeu o mando de campo a Brasília. E aí aquela incoerência que eu já comentei. Fez aquele alvoroço todo para jogar em São Januário contra o Flamengo. No final nem jogou no Maracanã mesmo. E agora contra o Palmeiras, que não tinha empecilho nenhum, não tinha nenhum impedimento para jogar em São Januário. Vamos jogar em Brasília. Por quê? Por quê, Pedrinho? São muitas incoerências, né, do Pedrinho comentarista e do Pedrinho presidente, inclusive. O Santos empatou em 1 a 1 com o CRB. Neymar estava lá assistindo no camarote com a camisa do Santos, a camisa do Charlie Brown Jr. O Santos saiu na frente, um gol muito esquisito do Rollraiser. Foi verificado pelo VAR e confirmado. Muito esquisito assim, não, é que a bola bateu na trave, né? Mas entrou. E o Breno Herculano empatou num belo gol ali para a equipe do CRB. E o Brazão defendeu um pênalti, quase que o CRB virou o jogo. O Brazão defendeu o pênalti e evitou a derrota do Santos. E o Santos, eu não sei se vai ter o Neymar no jogo de volta, eu acredito que ainda não. Mas mesmo assim ele tem condições de se classificar contra o CRB, mas tinha que fazer um resultado bom em casa, né? Seria importante. O Santos é uma das poucas equipes que começou... Não, o Inter também começou em casa, né, Fluminense. Foi sorteado também o mando de campo, bom lembrar, não tem nada a ver com o ranking não. O Criciúma venceu por 1 a 0 o Bragantino. Jogo no Heriberto Rilse. Matheus Trindade fez o gol da vitória do Criciúma. O Bragantino que até agora, nas duas primeiras fases, só passou nos pênaltis, igual o Grêmio. O Flamengo venceu por 1 a 0 o Botafogo da Paraíba, gol marcado pelo meu xará Caio, mais conhecido como Joshua, o nome dele é Caio Joshua Lana de Andrade. Ele fez o gol do Flamengo no finalzinho do jogo. O Flamengo também poupando o time,
com toda razão, foco no Campeonato Brasileiro, tem uma situação complicada para recuperar na Libertadores, tentar buscar o primeiro lugar do grupo. O Botafogo é um time muito inferior ao Flamengo e o placar poderia ter sido até maior, né? O Flamengo teve muito mais volume de jogo, mesmo você jogando lá na Paraíba. Mas é isso, 1 a 0 no Maracanã, a tendência é que o placar seja maior e o Flamengo consiga a classificação tranquila para a próxima fase. E por fim, o Cruzeiro, maior campeão da história da Copa do Brasil, venceu por 2 a 0 Vila Nova em noite inspirada de Caio Jorge, enquanto o Dudu segue afastado e talvez saia do Cruzeiro, ao que tudo indica, vai sair. O clima não está nada favorável para ele lá, por culpa dele mesmo também. O Leonardo Jardim vai conseguindo se recuperar e o Caio Jorge faz uma partidaça, 2 gols, 2 golaços do Caio Jorge, o segundo com assistência do Gabigol. E aí ele dá um corte seco no marcador do Vila Nova e marca 2 a 0 para o Cruzeiro em busca do heptacampeonato. Então a Copa do Brasil agora volta só no dia 20 de maio, uma terça-feira. Ele vai ter Vasco e Operário. Aí tem os jogos no dia 21, quarta-feira, e dia 22, quinta-feira.